E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, eu tô fazendo uma playlist de cálculo 1, né? Eu tô gravando esse vídeo logo em seguida do último que eu acabei de postar, que é o de funções, que é onde eu já dei uma base pra vocês sobre o que a gente vai abordar, né? Eu já passei pra vocês todo o conteúdo mais introdutório, que é como se fosse uma ponte. A gente ainda tá no meio, vamos dizer assim, mas eu passei o começo da ponte do ensino médio para a graduação, para vocês, que são os conteúdos iniciais básicos, né? Que foram desigualdades, intervalos, módulos e mais algum que eu não lembro agora no meio. Mas, enfim, passei todos os conteúdos necessários, fiz uma gama de exercícios, tenho mais de 1h30 de exercício e exemplos, né? Para vocês. Então eu vou dar continuidade a esse escopo novo que a gente tá tendo, que é funções, tá? Então, se vocês se lembrarem de onde a gente parou, então eu vou colocar aqui. A gente vai falar hoje sobre exemplos e contra-exemplos, né? De funções, né? Só lembrando o que é a função, né? Que a gente acabou de ver. Função, ela vai ser basicamente um elemento matemático que nos permite fazer digamos assim, uma troca de informação entre dois subconjuntos dos reais, né? No finalzinho eu mostrei mais ou menos um diagramazinho que eu vou fazer agora para vocês darem uma relembrada, tá? Se você tá vendo logo em seguida, claramente você lembra, tá? Mas então vamos começar aqui, eu vou colocar como exemplo 1. Vamos fazer assim, ó. Então, vamos pegar dois conjuntos aqui, um A, que ele vai ser definido da seguinte forma. Ele vai ser um conjunto que tem esses números aqui. E B, que vai ser o conjunto que contém esses números aqui. Perfeito? Como que a gente pode definir uma função e a partir disso a gente representar ela, né? Se vocês lembrarem da última aula, a gente descreveu que uma função f ela é definida de um subconjunto, que eu vou pegar o A, e ela é carregada até esse B, né? Como se minha f estivesse aplicando essa setinha, ela faz a ponte entre os dois subconjuntos, tá? Eu vou fazer um diagrama para vocês entenderem melhor, tá? Vamos desenhar o nosso conjunto A, vou fazer uma bola mesmo. A gente tem um subconjunto A e um subconjunto B aqui, certo? Quais são os elementos que tem no meu conjunto A? Eu vou fazer pontos, tá? A gente tem o 1, a gente tem o 2, a gente tem o 3 e a gente tem o 4, né? Igual eu defini ali em cima. E no B, a gente tem 4 elementos, que é o 2, o 3, o 4 e o 5, né? Vamos supor que a minha função ela faz a seguinte coisa. O 1 é elevado no 2. O 2 ele é elevado no 4. O 3 também é elevado no 4. E o 4 elevado no 5. Deixar desse jeito que aí a gente pode abranger muitas coisas que podem surgir. E aí eu pergunto para vocês. Vocês acham que da forma que eu escrevi aqui, dos valores que estão sendo carregados do A para o B, f de x, por exemplo, que é isso aqui, esse f de x, ele é uma função ou não? E sim, ele é uma função. Mas você fala, ué, Gustavo, você falou antes que a f ela tinha que levar exclusivamente a um único elemento.
né? Mas eu tô olhando ali, tem duas setinhas, né? No 2 e no 3 indo pro 4. Pode isso? Pode. Não precisa estar uma setinha para cada um. O que vocês têm que prestarem atenção é aqui, ó. Pega um elemento, o 1. Ele tá levando aonde? No 2, que é um elemento só. O 2 sai do A e leva em quantos elementos? 1, que é o 4. O 3, ele tá saindo do A e tá indo para quantos elementos? Ah, só o 4 também, Gustavo. Então, um elemento só. Então tá dentro das regras. O 4 sai do A e leva em um único elemento, que é o 5. Então vocês podem notar isso, que cada elemento do A está saindo e sendo carregado pela F para um único elemento no B. Tá? Apesar desses dois estarem sendo levados para o mesmo valor. Tá? Mas isso aqui é uma função. Tá? Tanto que se isso não fosse verdade, nós não poderíamos ter raízes duplas em equações polinomiais, né? Que aí não seria uma função. Tá certo? Então esse é um claro exemplo de uma função, tá? Bem básica. Tá? Espero que vocês tenham conseguido entender, tá? Se não, você deixa no comentário aí, tá? Vamos pegar outro exemplo aqui. Esse já é mais geral. Vamos falar que eu tenho agora, não uma F, mas uma G. Também levada de A até B. Só que eu vou falar o quê? Eu vou definir já, vou começar com umas definições aqui. Vou falar que todo número em A, ele é X. Só que quando eu aplico a minha F, todo número no B agora vai ser X mais 1. E aí eu pergunto, isso é ou não uma função de X? E sim, é uma função de X. Porque ela vai levar em um único elemento só. Então é uma função de A em B. Como que a gente pode representar isso? Vamos pegar os mesmos valores que a gente definiu lá. Será que respeita esses valores? Igual eu escrevi aqui. Vamos fazer uma tabelinha aqui. X e o X mais 1. Concorda comigo que os valores de X são os valores que estão no conjunto A. E quais eram os valores que a gente atribuiu? 1, 2, 3 e 4. Logo, eles são um domínio da minha função. E o contradomínio à imagem são os valores que estão aqui. Tá? Como a gente calcula? Atribui o valor que está aqui para X e faz a soma que está aqui. É exatamente isso. Então vamos pegar aqui, ó. Então 1 ele vai ser carregado no 2, porque quando a gente substituir o X aqui por 1, a gente vai fazer essa soma que vai dar 2. Quando a gente substituir o X igual a 2, vai ficar 2 mais 1, né? Que vai dar 3. O 3 vai ficar 3 mais 1, que vai dar 4. O 4 vai ser 4 mais 1, que vai dar 5. Que é exatamente os números que a gente colocou aqui. Tá? Então, vocês podem olhar que agora dessa vez, ó, vamos pegar aqui o A, que tem aqui o 1, o 2, o 3 e o 4 como elementos, e o B, que está logo aqui do lado, que tem os números 2, 3, 4 e 5. Da forma que a gente fez na tabela, né, que a gente pode concluir que quando eu aplicar a minha F, né, lembrando que a F ela faz essa ponte daqui para cá, ou seja, ele carrega os valores do A para o B, a gente vai ter o quê? Que quando eu aplico a F em 1, ela é levada por 2. Quando eu aplico a F no 2, ela é carregada por 3, pela fórmula que a gente tem aqui, que é X mais 1. Se fosse outra aqui, seria outra lei de formação. Quando a gente
escolhe x igual a 3, ele carrega para o 4. Quando escolhe x igual a 4, ele carrega para o 5. Então vocês percebem que a gente pode ter tanto elementos que saem de números diferentes, mas eles caem num único elemento em B, ou a gente pode ter elementos que saem de 1 e vão para 1 só, tá? Essas essencialmente são as características de funções, tá? Então, sempre que vocês verem carinhas assim de funções, que levam para um único elemento e tem valores dessa forma, a gente caracteriza elas como funções. Então são exemplos bem básicos, tá? Mas aí que a gente começa a ver onde isso falha, né? Então eu mostrei para vocês os exemplos que temos funções. Agora eu vou partir para os que a gente chama de contra-exemplos, onde isso já não se torna mais válido. E é muito importante essa parte, porque muita gente se confunde. Eu mesmo já me confundi várias vezes. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai ver onde nós não podemos considerar Gs, Hs e x de t, G de x, Y de x, H de x, a gente não pode considerar como função. Então a gente vai falar dos contra-exemplos. Certo? Vou botar aqui como 3, porque a gente já usou 1 e 2 lá em cima. Certo? Vamos definir agora dois conjuntos diferentes, tá? Para ficar mais fácil nossa análise. Vamos falar um A aqui igual a 3, 4, 5 e um B aqui que vai ser 1 e 2, tá? Vamos antes fazer um diagramazinho aqui, que aí eu vou perguntar para você fazer a pergunta que eu fiz anteriormente. A gente tem o A aqui e o B aqui. No A a gente tem esses elementos, o 3, o 4 e o 5. E no B a gente tem o 1 e o 2. Quando aplicar, eu quero ver se é uma F mesmo, vou falar que o 3 ele vai para 1. O 4 ele vai para 1. Mas ele vai para 2 também, deixa eu fazer diferente. E vai para 2. E o 5 vai para 2 também. Vocês olhando para essa carinha do diagrama só, vocês podem me dizer se é ou não uma função? Que instintivamente vocês poderiam falar: ah, Gustavo, não é. Por quê? Se vocês olharem o 4, tudo bem que sai 2 valores dele, mas não é exclusivo. Então, como que eu posso ter um valor que ele pode ser tanto 1 quanto 2? Isso não existe, né? Não existe? Não existe. Então, isso aqui claramente é um exemplo que não temos função, tá? Porque o 4 ele não está associado a um elemento exclusivo de B, tá? Ou seja, se vocês olharem, tem mais de uma setinha que sai do 4 e chega em mais de um elemento em B, o que é diferente desse daqui. Aqui, um elemento do A leva só em 1 de B, né? Aqui eu tenho um elemento de A que leva para 2 elementos de B. Isso não pode na nossa definição de função, tá? Então aqui é onde a gente tem um exemplo que não temos função, tá? A função não existe nesse caso, tá? Então o que a gente pode falar? A gente pode falar que a F de A em B, dada pelo diagrama abaixo, não é função de A em B, pois o elemento 4
4, ele pertence a A, certo? E ele tem 2 correspondentes em B. Então é por causa disso que a gente não tem uma função. De novo, porque a gente tem um elemento em A que leva para 2 elementos em B. E quando a gente falou da definição de função, isso não poderia acontecer. Tá? Mas tá bom. Quando que a gente pode ter outro exemplo aqui que também não temos função? Então, um IV aqui que é um 4. Vamos pegar uma G que vai de A em B. A em B, da qual a gente vai ter que os valores eles estão em x e saem para x menos 3. Né? Isso daqui vai ser a lei de formação que a gente tem. No lugar desse x, a gente poderia pôr f de x, tá? Vou colocar para ficar diferente. Não, vou deixar x mesmo, vai. Vou desenhar de novo o diagrama, baseado nos conjuntos que a gente definiu anteriormente. Então, vamos pegar aqui 3, 4, 5. E a gente tinha o 1 e o 2, né? Esse era o A, esse era o B. Vamos fazer a tabelinha porque a gente tem as expressões, né? Então, a gente tem x aqui. Perdão, tive que dar um corte rapidinho. Teve um imprevisto. Mas vamos voltar. X, né? E a gente tem a função, né? Que a gente tem em B, que é esse valor aqui, que ele assume. Quais são os valores que a gente tinha no conjunto A? O 3, o 4 e o 5. Vamos aplicar para a gente ver o que a gente vai ter aqui. A gente vai ter 3 menos 3, que é 0. A gente vai ter 4 menos 3, que vai ser 1. E 5 menos 3, que é 2. Então, esses são os valores que assume no meu B. Então, o que a gente pode falar? O 3, ele é levado para onde? Para nada, né? Não tem o 0 aqui. O 4, ele é levado para o 1. Aqui a gente tem o elemento 1 aqui. O 5, ele é levado para onde? Para o 2. Certo? Se vocês perceberem... E aí que eu faço a pergunta. Isso é ou não é uma função? Ou seja, isso não é uma função. Porque nem todo elemento do A tem um correspondente aqui no B. Não tem o 0 aqui, que seria esse elemento correspondente pro 3, né? Ou seja, funções têm que ter exclusivamente valores no domínio, que é o A, que assumem valores na imagem. Então, se tem um valor no domínio, ele necessariamente tem que ter um valor na imagem, senão não é função, que é exatamente o que a gente tem aqui. Ou seja, tem um valor em A que não leva para nada, né? Não tem em B o resultado, certo? Então é mais um motivo da gente falar que não tem função. Como que a gente pode falar isso? Então eu vou falar que g de x não é uma função. Não é função de A em B, pois o elemento 3 pertencente a A não tem correspondente em B, certo? Então, esses são os 2 casos primordiais que não temos funções, tá? Então, só recapitulando, o que eu mostrei para vocês? Que temos casos onde podemos ter funções, né? Que são mais ou menos com essa carinha. E casos que não temos funções, que são casos com essa carinha aqui.
E agora a gente vai pensar um pouco como que a gente pode não calcular de fato, não vou botar essa palavra, mas como que a gente pode sofisticar um pouco mais essa ideia, certo? E trabalhar um pouco com domínio imagem, que é o ponto-chave aqui dessa parte inicial, certo? Então, eu vou colocar aqui algumas definições, tá? Então, vou colocar definições. Qual a definição? Então, vamos pegar uma f que ela vai de A em B. Primeira coisa que a gente vai fazer, pegar uma f qualquer aí. E vou ter o quê? Vou ter que, dado um x em A, ou seja, dado um elemento qualquer, um número qualquer no conjunto, no subconjunto do R, que é o A, o elemento f de x, que é pertencente ao B, ou seja, o valor da minha função que está em B, ele é chamado exatamente disso. Ele é chamado de valor da função f, se fosse g seria o valor da função g, no ponto x. Ou a gente poderá falar também de imagem de x por f. Que eu não gosto muito, eu gosto de falar valor da função f no ponto x, tá? Então essa é uma das definições que a gente tem. Dado um elemento qualquer, x, que está no domínio, o cara que vai estar no B, no contradomínio, que é o f de x, a gente vai chamar de valor da função avaliada no ponto x, né? Naquele valor que a gente tem no domínio, certo? 2. A gente vai falar que o conjunto, ou seja, o grupo, né, de todos os valores assumidos pela função é chamado de imagem de f. E é denotado por, a gente bota um im da f. Então, a imagem da f, ela vai ser um conjunto onde vai estar incluso nele todos os valores que a minha função pode assumir. Ou seja, pensa que são todos os valores que a minha função tem resultado, certo? Se você estiver falando de uma função, sei lá, x², o domínio dela são todos os reais. Então, provavelmente ela pode assumir valores reais também, tá? Então sempre pensa nisso. A imagem é os resultados da função quando eu aplico um número x qualquer, sendo ele definido no domínio, tá? Mas só definindo assim matematicamente é um pouco difícil na minha concepção de entender. Então vamos fazer um exemplo, que aí vai ficar mais fácil de entender, na minha opinião. Então vamos falar assim, sejam na verdade A igual a um conjunto do tipo 1, 2, 3, 4, 5, e o B, vou falar que ele é o conjunto, a gente já estudou isso, conjunto dos números inteiros, né, que é o z. Eu vou falar que f, minha função, ela pega os valores de A e carrega para B.
né? Ou seja, ela pega desse A e leva no Z. Definida, então vamos definir uma regra. Definida, ou seja, a gente tem que falar, ah, tá, eu pego os elementos do A e levo para o B, mas como que eu faço isso? O que eu faço nesse processo de carregar essa informação do A e levar para o B? Eu multiplico por 2? Tiro uma raiz quadrada? Aplico seno? O que eu faço? Né? Então eu vou falar aqui. Ela vai ser definida pela regra que cada elemento de A faz corresponder o seu dobro. Ou seja, eu pego os valores de A, faço o dobro deles, ou seja, eu multiplico por 2, que eles vão ser levados para o Z. Então, no Z, eles vão ser o dobro dos valores de A, tá? Então, vamos fazer um passo a passo aqui, ó. Então, primeiro passo. Qual que é a regra, né? Qual regra define a F? De A para B, que eu vou botar um Z aqui. Não, vou botar B, vai. Melhor. Bom, se a gente falou que é o dobro, então a gente vai ter que a F é o quê? A F de x, ela vai ser 2 vezes x, né? Porque é o dobro dos valores de x que estão em A, né? Lembrando que o x é o elemento que está em A e o f de x é o elemento que está em B. Então, se eu quero um elemento que está em B, que é o f de x, qual é a lei que forma ele? É justamente o dobro do valor x que ele está querendo assumir, certo? Então, essa é a lei que a gente vai ter de informação. A outra pergunta que a gente tem que se fazer é: qual é a imagem do elemento? Sendo ele qualquer elemento que pode ser. Então, né? Como eu estava comentando, qual que é a imagem do elemento, né? Que a gente tem. Vamos pegar, por exemplo, escolhendo um elemento qualquer. Vou pegar 1. Né? Podemos importar qualquer imagem de todos os elementos, mas vou pegar 1 só para ficar mais fácil. O que é a imagem de um elemento? Que eu acabei de falar, que são os valores da f, quando eu aplico o valor do elemento, que é 1. Então seria o quê? Seria a f de x, que é 2x, quando o x é igual a 1, que é o elemento que eu quero ver. Então, basicamente, a gente calcula o f de 1, que é quando o x é igual a 1, que é o quê? 2 vezes 1, que é 2. Tá certo? E a gente pode repetir isso. Se fosse o elemento 2, seria 4. Se fosse o elemento 3, 6 e assim por diante. Certo? Então sempre vocês precisam fazer essa pergunta, a imagem dos elementos, tá? Outra que é importante, que anda abraçada, o dual da imagem, é qual é o domínio da F, certo? Nesse caso é fácil. O domínio é de onde vem os meus valores de x. Da onde que vem os meus valores de x? Vem do conjunto A, certo? Então eu vou falar aqui que o domínio da F é necessariamente o A, que é de onde vem os meus valores de x. Então isso aqui é como se fosse x1, isso aqui é um x2 e pá, certo? Então essa é outra pergunta muito importante, vocês têm que sempre lembrar quando vocês forem fazer funções. Qual é o domínio da função? Primeira coisa que vocês fazem, tá? Depois a imagem. Isso é importante antes de vocês partirem para qualquer cálculo, tá? E aí eu vou fazer uma última aqui. Então, qual é o conjunto imagem de f? Ou seja, eu quero o conjunto imagem, eu quero toda a imagem da minha f.
Bom, é só eu mapear todos os valores da f, né? Então, a minha imagem da f, ela vai ser o quê? Ela vai ser o valor quando você todos os valores desses elementos em B. Ou seja, é só eu aplicar os valores que estão aqui em A nessa expressão aqui, que é o que define a lei de formação desses conjuntos, tá? Então, quando aplicar o número 1, a gente vai ter lá que a gente já fez, que é o 2. Quando aplicar o elemento 2, o que ele vai me devolver? Me devolver 4, exatamente, 2 vezes 2. Quando aplicar o elemento 3 no x ali, já vai me devolver o quê? 2 vezes 3, que é 6. Depois ele vai me devolver 8, exatamente. Depois 10, que é o 5. Certo? Então a imagem é esse conjunto inteiro. Se vocês olharem, é literalmente o dobro do A de cada elemento, né? Então a gente está respeitando certinho a regra. Então se perguntem isso, tá? Principalmente essas duas aqui, ó. Essas duas são primordiais, tá? Geralmente a F já é dada e muitas vezes o domínio em imagem é você que tem que tirar as conclusões, tá? Então é bom treinar isso. A gente vai treinar a partir de muitos exercícios, tá? Vou fazer agora outros exemplos. Vou dar práticos. Ficou melhor. Então eu vou botar um A aqui. Vamos então determinar determine o domínio e a imagem das funções abaixo. Tá? É uma questão clássica. Quando eu fiz o cálculo 1, quando eu fiz prova, perguntaram bastante sobre isso. Domínio e imagem de funções. Quando você vai falar de limites, derivadas, integrais, vocês têm que tomar cuidado, porque geralmente um operador como limite, como a derivada, como a integral, elas não vão estar definidas para todo o domínio da função, né? Às vezes tem um pontinho que está fora da função que não está no domínio dela e eu não posso usar esse operador, tá? Então vamos pegar aqui uma função que eu acredito que vocês vão trabalhar muito, que é a função 1 sobre x. Aí que eu pergunto para vocês, qual que é o domínio dessa função? Vou botar domínio f aqui. Gustavo, você falou que domínio são todos os valores que a função assume, certo? Certo. Qual é o único valor que, por esse x estar aqui embaixo, eu não tenho um valor para f? Pô, Gustavo, se x for zero aí dá problema, não dá? Cara, dá problema. Porque se eu tiver 1 sobre 0, esse valor f vai explodir para mais infinito. Não é uma coisa legal que a gente gosta. Então eu vou falar que o domínio da f é qualquer número real. Vocês concordam que esse número pode ser fração, pode ser raiz de 2, que é irracional, pode ser número negativo, pode ser uma porrada de coisa menos o zero. Então pode ser qualquer número real, então eu vou falar qualquer real, botar assim, menos o zero. Tá certo? Então, a gente pode notar que... Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, temos que a f de x não está definida, ou seja, ela não assume valores para um x igual a zero. Por isso que eu falei que ela pode ser qualquer número com exceção do zero, tá? É o domínio, são todos os valores
que esse conjunto para a função admite. São todos os valores que eu posso jogar ali no x para ela, que não dá zebra, tá? E aí a gente pode se perguntar também agora da imagem, né? Quais são os valores que ela vai me levar? Pô, Gustavo, aí ficou um pouco mais complicado, não ficou? Não, fica tranquilo. Da mesma forma que a gente fez o domínio, que são os valores que a gente tem para jogar no x, a gente vai ver quais são os valores que a minha f pode assumir. Lembra que eu falei que quando eu faço a operação da f, a gente tem uma relação direta com o domínio, que isso reflete na imagem? Então, se eu coloquei qualquer número real aqui, ele vai me devolver qualquer número real aqui. Menos o zero também. Tá certo? Não tem nenhum número que eu coloque aqui que vai jogar no zero aqui de novo. Porque, se a gente vai ver mais pra frente, mas se a gente olhar o gráfico dessa função, a gente vai ver que no zero ele vira uma coisa muito louca. Porque no zero ele vai ser um gráfico desse tipo assim, ó. Vou fazer outra cor. Isso é assim, ó. Certo? Então, se vocês olharem, pode ser valores negativos, podem ser valores positivos, mas o zero é um ponto meio entendeu? Um ponto que dá zebra. Porque ao mesmo tempo que ele sobe para mais infinito, ele decresce também para menos infinito. Essa função não teria nem limite. Nesse ponto aqui, no zero. Aqui ela teria limite, por exemplo. Mas do zero ela não teria limite. Que ela meio que oscilaria muito. Vira uma divergência ali, tá? Mas é uma das outras dicas para ver o domínio. É pensar também no gráfico, que a gente vai ver mais pra frente. Na verdade, na próxima aula. Certo? Então a imagem ela pode ser qualquer número real, com exceção do zero também, tá certo? Perfeito? Então esse é um exemplo que eu acho bom vocês decorarem até, porque eu uso muito essa função sobre x, tá? Vou pegar um 2 agora, que eu vou pegar uma função também que é bem conhecida, que é a função raiz quadrada. Raiz de x. Eu vou passar uma definição de raiz quadrada. Não é definição, vamos parar para olhar aqui. Eu falei que a gente está num domínio, num conjunto geral de números reais. Concorda comigo? E o que eu preciso fazer para a raiz quadrada sempre ter números reais? Pô, Gustavo, ela precisa ser um valor maior ou igual a zero. Exatamente. Então, a função, ela não pode, né, nesse caso que é uma raiz quadrada, ela não pode ter valores negativos, certo? Verdade, Gustavo, ela não pode ter valores negativos. Por quê? Porque senão a gente teria números complexos. Números complexos não veremos nesse cálculo, certo? Então a gente meio que restringe essa função para a gente não mapear esses complexos que a gente não quer, tá certo? Então a primeira pergunta que a gente faz é qual é o domínio da f. O domínio da f, então, a gente pode botar tanto na notação de intervalo quanto na notação usual de conjuntos que eu fiz ali em cima, tá? Que eu vou colocar a notação de intervalos que é melhor. Então eu vou falar que é do zero em diante. Então é fechada no zero, que ou seja, posso incluir o zero na análise, porque ele vai me devolver um zero aqui necessariamente, por se tratar de raiz de zero, que é zero. E ele pode ir para qualquer valor indo para infinito. Pode qualquer valor positivo que eu botar na raiz, vamos embora que existe uma raiz quadrada aí. E cai nos reais. Certo? Agora, se eu botar um valor menor que zero, aí dá zebra. Que aí vai ficar raiz, por exemplo, de menos 1 seria i, que seria um número complexo que a gente não vai tratar aqui. Certo? Então a gente vai colocar aqui, ó. Temos que
Eu botei f, vamos botar g só para ficar diferente. Temos que a g de x não está definida para um x menor que 0. Ela só está definida para um x maior ou igual a 0. Maior ou igual porque o 0 também faz parte, tá? Se esquecer, o 0 está errado. O 0 também é um ponto importante do domínio, tá? E qual que é a imagem da f, né? A gente já tem um domínio, a gente tem a imagem. Nesse caso vai ser a mesma coisa. Porque no 0 vai ser 0. E se eu pegar os valores positivos, sempre vai me retornar valores positivos. De mesmo modo, indo para mais infinito. Tá certo? Uma maneira de a gente avaliar a imagem, olhando o gráfico. Né? Gráfico de raiz quadrada, tá? Não raiz cúbica. Raiz quadrada é uma coisa meio diferente. Deixa eu só me lembrar. Uma coisa meio assim. Tá certo? Então, se vocês olharem, ela não é definida para cá, porque é negativo, né? Os valores de x para cá são negativos. Ela só assume valores positivos, né? O que já fundamenta o que eu falei, né? Porque se ela assume valores positivos, ela não vai assumir negativos porque não tem x negativos aqui, tá? Então é uma maneira de olhar. Então começa em 0 e ela vai crescendo aqui. Na verdade tá parecendo que tá abaixo, mas ela vai meio que assim. Vai crescendo para mais infinito, né? Então vai para cá, mais infinito. Tá? Mais uma função legal que também eu recomendo vocês decorarem. Domínio e imagem dela. Tá? Agora a gente vai mudar um pouquinho as coisas. Vamos botar aqui uma 3. Que eu vou falar agora que isso aqui é uma h de x, uma função h, que vai ser igual a raiz, não, vou botar menos raiz quadrada de x menos 1, vai. E eu pergunto pra vocês qual que é o domínio. E aí que é uma coisa que eu acho muito boa. Eu queria que alguém tivesse me ensinado isso. Mas eu basicamente aprendi sozinho. Quando a gente tem uma função que não tá bonitinha assim, igual a raiz de x, tá meio... Tem um termo ali que eu não gosto muito e tal. O que eu posso fazer? Eu posso montar uma desigualdade, né? Para ver onde a minha função ela tem valores. Por isso que eu falei de desigualdades. Que a gente usa para definir domínio. Então, qual que era a condição que eu estabeleci? Raiz quadrada... Esquece esse negativo que tá por fora. O que está dentro da raiz, ele não pode ser negativo. Então, isso tem que ser maior ou igual a 0. Certo? Então, o que eu posso concluir com relação a isso? Eu posso ter que o domínio da f, ele vai ser o quê? Ele vai ser quando meu x menos 1 for maior ou igual a 0. Ou seja, meu x tem que ser maior ou igual a 1. Certo? Se meu x é maior ou igual a 1... A gente viu lá quando a gente fez a reta, né? Que a gente vai ter 1 aqui. Que os valores decrescem, que os valores eles acrescem, né? Eles vão crescendo. E aqui ele vai estar definido. Então o domínio necessariamente ele vai ser um conjunto formado no 1 fechado, indo até mais infinito aberto. Certo? Porque a raiz quadrada é uma função que admite essa relação específica. Então é essa relação que a gente tem que se fundamentar. Tá? Então se você vê a raiz quadrada ali, tipo um seno ali dentro, qualquer coisa, usa isso. Essa é a condição para raiz quadrada. Se for fração, diferente de 0. E bota a expressão lá que você quer ver. E faz essa retinha aqui para você ver o domínio da função efetiva. Tá? Qual que é a imagem dela? Certo? Qual que é a imagem da f? A imagem é um pouco diferente. Tá certo? Olhando para a raiz quadrada, a gente vê que isso aqui vai me retornar
apenas valores positivos. Certo? Mas por ter esse negativo aqui, os valores que a minha H no caso vai assumir, eu botei F aqui, que é H, perdão pelo erro aqui, gente, que seria G e aqui G, tá? Os valores que a minha H pode assumir são necessariamente valores menores que zero, porque são valores totalmente negativos, né? Tem esse menos aqui. Então, se ela assumir qualquer valor ali negativo, é conveniente eu falar que ela vem de menos infinito e chega no zero fechado. Por que no zero fechado? Porque se eu botar x igual a zero, também vai ser válido. Certo? Vai ter um x que se eu colocar aqui, que nesse caso vai ser o x igual a 1, que ele vai me retornar 0. Tá? Então esse aqui vai ser a minha imagem da função. Tá? Por fim, só para encerrar, já está tomando bastante tempo, eu vou botar uma última função aqui que também é bem comum. Já usei f, g, h. Vou botar um S de x, vai. Que vai ser módulo de x. E aí eu pergunto, qual que é o domínio da S? Bom, Gustavo, o módulo, né? Quais os valores de x eu posso jogar ali? Positivo pode? Pode. Negativo pode? Pode. Fração pode? Pode. Raiz quadrada? Pode. Qualquer valor real pode? Pode. Então, domínio os reais. Outra forma da gente ver isso é olhando para o gráfico. Então, se a gente pegar aqui o gráfico de módulo, ele é um gráfico que é um V. Um Vzinho assim em torno do zero. Então, um Vzinho aqui. Você percebe que aqui, ó, aqui seriam os valores de x e aqui seriam os valores da S de x. Então, qualquer valor que eu pego nessa reta de x, eu vou ter um valor para módulo, porque ele vai crescendo para cá e vai crescendo para cá. Então, sempre vai ter um ponto aqui, ó, que eu vou ter o valor de S de x. Então, por isso que é a reta toda, né? São os reais. Porque qualquer valor que eu jogar no x vai estar dentro. Tá? E aí a gente tem um pequeno cuidado com a imagem. Dessa vez. A imagem não vai ser todos os reais. Porque se vocês olharem no gráfico de novo, a gente vai ver isso depois como montar um gráfico. Mas é importante já ter essa ideia. O gráfico ele é um V. É um Vzinho assim. Aqui é o zero. Se no x a gente tem qualquer valor aqui, ó. Toca aqui no x negativo, toca aqui no x positivo e por aí vai. No S de x, a história é outra. Não tem parte negativa. Módulo é valor absoluto, lembra? Ele só assume valores positivos. Certo? Então, é conveniente eu falar que ele começa do zero, a imagem, e vai até infinito. Isso vai crescendo aqui para infinito. Então, é de zero até mais infinito. Certo? Algumas funções é difícil a gente olhar algebricamente só assim, módulo desse jeito, e falar qual que é o domínio e qual que é a imagem. Por isso que na próxima parte eu vou falar só de gráficos de funções, como que a gente monta gráficos. Então a gente vai ver funções x², funções afim. Vou botar uma função raiz, provavelmente, função módulo. E a gente vai ver como que a gente consegue destrinchar tudo isso. Tá certo? E montar os domínios e imagem das funções a partir dos gráficos, tá? Se você gostou, eu agradeço muito. Eu espero que tenha atendido. Essa aula foi um pouco mais longa que a última, porque foi mais exemplos mesmo, foi dando muitas definições também. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma, tá?
E é isso. Fiquem todos com Deus. A gente se vê no próximo vídeo, que vai ser sobre gráficos de funções, tá? É isso, gente. Fiquem todos com Deus, tá? Um grande abraço. E é isso. Se não entendeu, comenta que eu tento responder, tá? Tchau, tchau.